Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje eu vou falar sobre uma denúncia que está correndo aí nas redes sociais aqui de Guarulhos, sobre a Guarda Civil, a Guarda Civil Municipal, a Guarda Civil Metropolitana de Guarulhos, né? A famosa GCM, né? que muito tem colaborado aí com a população no combate à criminalidade, né, apreensão de drogas, enfim, prisão de muitos bandidos aí. Enfim, a GCM é digna de todo o respeito dos guarulhenses, né? Porém, né, estão acontecendo algumas coisas aí que, vez ou outra, envolve a GCM aqui de Guarulhos. E o mais interessante é que são GCM, são guardas que estão fazendo essas denúncias também, que estão promovendo essas denúncias, espalhando notícias nas redes sociais sobre a GCM. Muitos alegam que eu conversei já com guardas que fizeram denúncias assim, e eles têm medo de retaliação, de fizerem a denúncia mostrando quem é, podem sofrer retaliação dentro da GCM, né? Então eles acabam fazendo isso, disseminando nas redes sociais, né? Recentemente eu recebi um texto aqui, que eu vou ler para vocês, eu vou ler comentando com vocês sobre esse texto, falando sobre a GCM aqui em Guarulhos, a atuação da GCM aqui em Guarulhos. É algo que precisa ser apurado. É algo que precisa ser apurado, é algo que precisa receber mais atenção por parte da prefeitura, parte do prefeito Guti, né? E da população também. A gente tem que estar de olho aí, porque a GCM é uma guarda que serve a população. Então, o que faz o comando da GCM, o que faz os guardas, o que faz a GCM é de responsabilidade da população, sim, né? Eu vou começar a ler o texto aqui para vocês, né? GCMs denunciam irregularidades na corporação. Eu estou lendo do meu celular, por isso que eu estou aqui um pouco olhando para baixo aqui. Crimes como lesão corporal, abuso de autoridade, assédio moral e sequestro teriam envolvimento de guardas da ativa, com anuência do comando da Secretaria de Segurança. Corregedoria não investiga, não pune envolvidos e arquiva processos, afirmam denunciantes. As irregularidades nos pátios Ponte Grande e Jardim Seródio, em Guarulhos, foram descobertas após denúncia de munícipes que tiveram seus carros multados e apreendidos ilegalmente pela Guarda Civil Municipal, GCM. De acordo com os denunciantes, a GCM comete abuso de autoridade quando, sem justificativa, aborda, multa e, em vários casos, recolhe o veículo do cidadão mesmo em situação regular, descumprindo o Código de Trânsito brasileiro. Eu já vi alguns vídeos sobre isso também, que alguns munícipes fizeram, de carros sendo multados por GCMs, ou carros sendo apreendidos aí por GCMs. Cabe a essas pessoas também que se sentirem lesadas procurar justiças e entrar com uma ação contra a prefeitura, no caso contra a prefeitura. Infelizmente, a prefeitura precisa ser responsabilizada e a pessoa ser indenizada. E essa indenização vai vir dos cofres públicos. O município tem que ter essa consciência, vai vir dos cofres públicos. Então, por isso que é interessante e importante que a população esteja ciente da atuação de seus guardas, seus entes públicos, para não fazerem bobagens e depois quem tem que pagar é a própria prefeitura, com dinheiro público. Eu trabalhei na Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, a FEBEM, que hoje chama-se Fundação Casa. Eu lembro que na época o presidente da FEBEM, na época que aconteceu isso que eu vou contar para vocês, o presidente era o Alexandre de Moraes, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, apontado pelo Michel, ele foi nomeado pelo Michel Temer, claro. Gente do mesmo nível ali, né?
Temer e Alexandre de Moraes. Ele foi nomeado pelo presidente Temer e assumiu o cargo lá de ministro do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes, na época, ele cometeu algumas arbitrariedades contra funcionários. Mandou prender funcionários. Ele era secretário de Justiça e presidente da FEBEM. Então, funcionários foram presos. Até funcionários que foram acusados de omissão, porque não denunciaram os colegas, também foram presos. Teve funcionário que cometeu suicídio. Teve funcionária que foi presa. Ela foi presa ali enquanto trabalhava. Na unidade, ela já foi direto para a cadeia. O filho dela, adolescente, em casa. Teve que ser sustentado por parentes, por vizinhos. E a mulher presa. Umas arbitrariedades desse tipo, sem investigação nenhuma. E ele também fez demissões em massa na FEBEM. Mandou milhares de funcionários, 1.000 e cacetada lá, quase 2.000 funcionários demitidos arbitrariamente. Acusou esses funcionários de serem campeões de rebelião, de promoverem rebeliões, uns absurdos assim. Uma pessoa totalmente irresponsável. Foi processado, a justiça protegeu ele em diversas ações, né? Ele foi processado inclusive por mim, né? Por ter classificado os funcionários como campeões de rebeliões. Eu venci em primeira instância, mas lá no Supremo eu perdi a ação, porque, né, claro, uma causa ganha aqui em primeira instância e segunda instância também ganhei, mas lá no Supremo perdi, porque simplesmente quiseram blindá-lo, né? Até foi um fato interessante que durante a audiência a advogada da FEBEM alegou que ele não se referiu a mim, ele se referiu de uma forma geral. E o próprio juiz questionou a advogada e perguntou assim: você gostaria que o presidente da FEBEM dissesse que os advogados da FEBEM não prestam? Aí ela fez um sinal assim de desaprovação, assim, né? E quer dizer, o próprio juiz acabou fazendo a defesa ali. Mas, né, lá em Brasília acabei perdendo a ação, né? Um absurdo, uma causa ganha dessa perda, mas tudo bem, né? E o que aconteceu? Milhares de funcionários, centenas de funcionários entraram com processo contra a FEBEM e vão receber, e muitos já receberam indenizações, né? Eu mesmo não recebi nada, mas muitos funcionários receberam. E não só por isso, não por isso, mas de ter sido preso injustamente, esse tipo de coisa, né? Então processaram e estão recebendo indenizações aí de dinheiro público. Então, quando os entes públicos são incompetentes, acontece isso. Quem paga é a população. Não saiu do bolso do senhor Alexandre de Moraes, não. Saiu do bolso da população. Vamos lá, continuando o texto aqui. Em vários casos, os agentes não emitem notificação ao condutor, descumprindo o que determina a legislação de trânsito. Em Guarulhos, a GCM não tem atribuição para apreensão de veículos com tributos em atraso, sendo essa atribuição apenas do Estado, quer dizer, da Polícia Militar, né? A lei determina ainda que o proprietário seja notificado em caso de infração. A não emissão da notificação por parte do agente público caracteriza abuso de autoridade. Há suspeita de que veículos, mesmo em situação regular, são apreendidos para lucrar com os valores das diárias dos pátios, multa e serviço de guincho, que são privados, são conveniados da prefeitura, mas são privados. Então tem gente, né, ganhando com isso. Não é a prefeitura que ganha com isso, são empresas contratadas, empresas conveniadas com a prefeitura. Não estou dizendo que a denúncia procede, né? Estou lendo a denúncia aqui para vocês.
Carros novos apreendidos seriam levados para o pátio Seródio para serem desmanchados e as peças vendidas no mercado clandestino. Denúncia grave. O caso tomou repercussão nacional quando as denúncias foram publicadas pela TV Globo e o site G1 após denúncias do jornalista Marcos Pereira sobre a prática de abuso de autoridade por agentes da GCM envolvendo a apreensão irregular de veículo, além da aplicação de multa indevida, ocorrida em 6 de fevereiro de 2019. Na ocasião, o jornalista, que é repórter policial investigativo, trafegava na Rua dos Metalúrgicos, no centro da cidade, quando se deparou com um homem à paisana, com um gorro na cabeça e uma arma na mão no meio da rua. Achando se tratar de um assalto, ele desviou do homem e parou logo à frente do semáforo, que dá acesso à Avenida Monteiro Lobato. Nesse momento foi abordado pelo homem que, só posteriormente, se identificou como policial civil. Durante a abordagem, o policial identificado como Eugênio ordenou o jornalista que retirasse o carro da rua para liberar o trânsito e estacionasse na calçada da delegacia, o que foi feito. Logo, um segundo policial civil, identificado como Leandro, chega ao local e, em seguida, vai até a frente da delegacia e, assoviando, chama 3 GCMs que estavam dentro do DP, apresentando ocorrência de tráfico de entorpecentes. Os agentes identificados como Paulo Braz, Thiago Silva e Miguel se envolveram no fato sem querer, sem sequer terem presenciado nada. Eles envolveram ali os GCMs ali para corroborar a denúncia deles, né, dos policiais civis. No caso da acusação aqui, né, Os policiais civis do primeiro DP entregaram os documentos do jornalista e a chave do carro aos agentes da GCM e deixaram o local. Após ser ouvido pelo delegado de plantão, o jornalista foi liberado, já que entendeu não ter cometido nenhuma infração de trânsito. Ainda assim, os agentes da GCM, de posse dos documentos e chave do veículo do jornalista, deixaram a delegacia sem notificá-lo, nem quanto a uma possível multa, nem quanto a qualquer outra medida adotada por eles. Eu acredito também que haja falta de treinamento com muitos policiais, viu? Não só GCMs, eu vejo policiais militares, policiais civis, faltam treinamento de lidar com situações de estresse. Os policiais, eles não sabem lidar com muitas situações. Eu que já fui em muita manifestação de rua, eu vejo que os policiais não gostam nem de serem... Né, às vezes alguém xinga ali, assim, às vezes tem milhares, centenas, milhares de pessoas ali, xinga, um bobão lá no meio xinga, e a polícia se revolta, né, chega de bobo, eles não aguentam ser xingados, quer dizer, eles não sabem lidar com a situação, eles agem de forma passional, eles não agem de forma racional. Então precisa de um treinamento sobre isso também, um treinamento psicológico mesmo, para fazer esses policiais entenderem que eles são policiais. Eles têm que gerenciar crises, não aumentar ou criar crises, né? Vamos lá. O jornalista comunicou o fato ao delegado que não havia sido notificado pela GCM e que os mesmos teriam deixado o local, mas nada foi feito. Após quase 2 horas de espera, ele deixou o local e, ao voltar à delegacia à noite, não mais encontrou seu veículo. Sem nenhum documento que deveria ter sido emitido pelos guardas, o jornalista registrou no dia seguinte reclamação junto à ouvidoria da GCM e na corregedoria. Somente no dia 8, após o furto, é que o carro foi localizado no sistema da Guarda Municipal, pelo então corregedor Sr. Galvão. O veículo havia sido recolhido ao pátio do Ponte Grande e a multa forjada pelos agentes com a alegação de que o carro estava parado na calçada da delegacia. Vale ressaltar que o carro foi colocado na calçada por determinação do policial civil Eugênio do 1º DP, no momento da abordagem inicial, o que desmente a alegação dos agentes da GCM. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a remoção e apreensão do veículo foi indevida, já que, segundo o artigo 271,
Inciso 9. Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade pudesse ser sanada no local da infração. Ele deverá apenas ser multado e orientado a retirar o carro do local. Além disso, o agente descumpriu novamente a lei. Ele não informou no campo observações do talão de multa se o condutor é ausente. Outra falha aí. Bom, se for algo simplesmente forjado, não foi falha, foi pilantragem mesmo, né? O condutor orientado se recusou a retirar o veículo do local conforme prevê o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Essa informação é obrigatória no preenchimento da multa e a ausência dela se torna nula a autuação, afirma o advogado Renan Garcia Fernandes, especialista em direito de trânsito. A alegação inicial por parte do GCM era o não pagamento do IPVA, o que em nenhum momento foi narrado na multa, afirma o jornalista. Todo cidadão que teve o carro apreendido na cidade pode requerer reparação de danos na justiça, como eu falei há pouco. Com a repercussão na imprensa, os agentes da GCM da Ativa passaram então a denunciar anonimamente várias irregularidades cometidas pela corporação. Isso é um absurdo, né? O policial tem que manter anonimato para poder denunciar as coisas, mas isso é comum aqui no Brasil, né? Impunidade, justiça com as próprias mãos aqui são constantes, infelizmente. Crimes de abuso de autoridade, lesão corporal, sequestro, entre outros, estão na denúncia feita ao Ministério Público. Guardas da Ativa também denunciam assédio praticado pelo comando. Outros denunciam que guardas de classes inferiores recebem promoção antecipada com altos salários e muitos que já deveriam ser promovidos não são e recebem retaliação do comando quando denunciam as práticas. Quem participa do esquema recebe promoção e altos salários, afirma o denunciante. Um agente também denunciou sofrer perseguição do comando da GCM por se negar a usar colete balístico vencido. A Guarda Municipal é subordinada à Secretaria de Justiça e tem a função de fiscalizar, apurar e denunciar tais práticas. Envolvimento de autoridades. Esse é o subtítulo. Ainda segundo os denunciantes, um grande esquema envolvendo autoridades do município teria sido montado para lesar o cidadão com apreensões ilegais de veículo. O esquema arrecadava cerca de 8 milhões por mês com a cobrança das diárias dos pátios, serviço de guincho e multas com anuência da Secretaria de Justiça, que é responsável pela fiscalização e funcionamento dos pátios. Denúncia gravíssima isso aqui, né? Não sei se confere aí, né? Mas a denúncia é grave. Cabe aí uma investigação, sim. E a população fica em cima. Ambos os pátios, Ponte Grande e Jardim Seródia, funcionam ilegalmente, sem contrato com a Prefeitura desde 2014, já que não cumprem com as exigências estabelecidas pelo Detran e Denatran, como, por exemplo, ineficácia no controle de veículos apreendidos, pátios sem fiscalização presencial ou por câmeras, iluminação imprópria, acomodações inapropriadas para veículos, falta de licença ambiental, atuação sem licitação. Ambos funcionam como prestadores de serviço, portanto, ilegalmente. Entre outras. Comandados pela GP Service, ambos os pátios foram lacrados no início de julho por determinação do TCU, Tribunal de Contas da União, por suspeita de irregularidades no processo de licitação. O fechamento dos pátios vem causando grande transtorno na cidade, já que nenhum veículo pode ser apreendido. Isso é verdade. Está sem pátio aqui para guardar veículo aqui em Guarulhos, né? Veículo apreendido. Então os que precisam de fato ser apreendidos não tem lugar para ir. Procurado pelo G1 e pela TV Globo, o prefeito Gustavo Gucci, do PSB, não quis se pronunciar. Márcio Scala, dono da GP Service, é um dos envolvidos no chamado cartel do guincho e foi denunciado pelo Ministério Público em São Paulo. O esquema seria encabeçado pelo ex-diretor do Detran. Em reunião com o secretário de Transporte adjunto da cidade, Márcio Pontes, no dia 28 de agosto, o jornalista solicitou a anulação da multa,
Na ocasião, Pontes, que foi policial rodoviário federal, apontou as falhas cometidas pelos agentes da Polícia Civil e da GCM. Quando nós, policiais, abordamos o motorista, nesse momento o veículo passa a ser de total responsabilidade do agente público. Assim, à medida que o policial civil usou seu poder de polícia para abordar você, o mesmo poder foi usado quando ele determinou que você colocasse o carro sobre a calçada da delegacia para liberar o trânsito. Se o carro foi estacionado ilegalmente por você na presença dele, por que ele não impediu? Ora, fica claro que o policial ordenou você estacionar o carro na calçada. Se ele te abordou, ele estava presente, portanto autorizou a ação. Se ele não impediu, cometeu crime de prevaricação, disse o secretário adjunto. Pontos. No caso do jornalista, o secretário de Justiça, Gilvan Passos, no caso, Gilvan Passos é secretário de Segurança, não de Justiça. O secretário de Justiça aqui de Guarulhos é o advogado Ayrton Trevisan, não é o de Segurança. Gilvan Passos o recebeu por 2 vezes em seu gabinete. Na época dos fatos, reconheceu os erros cometidos pelos agentes, prometendo tomar providências e comprometeu a anular a cobrança das diárias do pátio, o valor do guincho e da multa. Na primeira reunião, no dia 11 de fevereiro, estavam presentes o então ouvidor da guarda, Miguel Jefferson e Bonfim. Passos solicitou ao jornalista que pagasse o IPVA em atraso e que ele voltasse a procurá-lo para ele liberar o carro. Em 27 de fevereiro, o jornalista voltou ao gabinete do secretário e apresentou o comprovante do IPVA pago. Em registro de áudio gravado pelo jornalista, Passos afirma que vai pagar os valores das diárias do pátio e guincho, reconhece o erro dos guardas e solicita que ele vá retirar o carro do pátio naquele momento. O valor de R$ 1.805,53, referente às diárias do pátio e do guincho, foi pago pelo secretário e não foi devidamente recolhido aos cofres públicos, de acordo com a apuração e investigação feita pela pasta de ética e transparência da cidade, comandada pelo Dr. Edson Vale, o que caracteriza crime de improbidade administrativa. Toda a denúncia foi encaminhada posteriormente à Corregedoria Geral do município, que segue com as investigações. Outra denúncia encaminhada à justiça envolveu o pátio do Jardim Seródio. Maurício Carvalho, irmão do secretário de transporte Paulo Carvalho, é proprietário do terreno alugado pela prefeitura. Inclusive aquela área lá toda era da família do Paulo Carvalho, né, do secretário de Justiça, que antigamente ele era Paulo Seródio, tanto que o local chama Cidade Seródio, né, o nome do bairro ali. Através da AMX, empresa de propriedade de Maurício Carvalho, uma ação foi movida contra a prefeitura para a cobrança de mais de 1 milhão de aluguéis do terreno e impostos atrasados. Em decisão judicial publicada em 17 de outubro de 2018, o juiz Evaristo Souza da Silva, da primeira vara da Fazenda Pública, determinou a desocupação do local e pagamento de todas as dívidas em ação por despejo, o que ainda não foi cumprido pela prefeitura. Moradores da região também reclamam da falta de manutenção do local, já que veículos abandonados acumulam água e se tornaram criadores de insetos, colocando a população em risco de contaminação. O secretário confirma as irregularidades. Em reunião com o secretário de Transporte Paulo Carvalho no dia 28 de agosto, na sede da Secretaria de Trânsito e Transporte de Guarulhos, ele confirmou ao jornalista que o terreno do Pátio Seródio pertence ao irmão dele, Maurício Carvalho, e ressaltou: todo mundo na cidade, inclusive o prefeito Guti, sabe que os pátios estão irregulares e que isso é problema do Gilvan Passos, secretário de Justiça, disse ele. Para se isentar de qualquer responsabilidade, disse ainda que está à frente da STT, a Secretaria de Transportes e Trânsito, há apenas 6 meses.
Nossa reportagem apurou que Paulo Carvalho foi secretário de governo até outubro de 2018. Portanto, tinha conhecimento da falta de contrato da prefeitura com a GP Service para funcionamento dos pátios de forma irregular. A Corregedoria da PM não apura as denúncias. Várias denúncias que chegam à Corregedoria da Guarda Municipal não são apuradas adequadamente e a maioria é arquivada. De acordo com os denunciantes, em vários casos não se abre sindicância durante o processo de investigação. No dia 10 de fevereiro de 2010, guardas municipais do Canil foram denunciados por lesão corporal após agredirem um rapaz na comunidade Penharol, Jardim São Paulo. Isso é um exemplo. Segundo a vítima, ele foi cercado por gados com cachorros e mesmo dominado, os agentes jogaram bombas contra ele. Além dele atirar com uma calibre 12 de elastano com balas de borracha contra a perna da vítima. A ação dos guardas municipais foi filmada por vizinhos e mesmo com as provas a Corregedoria arquivou o processo. A GCM não tem atribuição para realizar policiamento ostensivo, portanto não pode atuar para averiguar suposta denúncia de tráfego, sendo essa competência somente da PM. Em outro caso de lesão corporal e abuso de autoridade, onde 2 irmãos foram violentamente agredidos na Avenida Paulo Facini, centro da cidade, madrugada de 18 de março de 2019, 5 GCMs e 2 policiais militares foram denunciados. Bom, aqui está falando de algumas denúncias. O texto é grande, o texto é comprido aqui. Ele está dizendo aqui que os guardas foram feitos boletins de ocorrência tal, e que quando vai para a corregedoria esses casos, a corregedoria não apura. A corregedoria arquiva o processo. No caso desse jornalista, a corregedoria também arquivou o processo, né? O corregedor da GCM também arquivou o processo alegando falta de provas, não abrindo sindicância e não permitindo que a vítima fosse ouvida ou apresentasse provas como determina a lei. O jornalista já solicitou a abertura da investigação na Comissão de Ética do município. Cargos ilegais. Outra irregularidade apontada pelos denunciantes é contra a atuação do corregedor adjunto da GCM. De acordo, corregedor e corregedor adjunto da GCM. De acordo com a Lei Municipal número 5.769, de 3 de janeiro de 2002, artigo 1, inciso 3, os cargos de corregedor e corregedor adjunto da GCM não podem ser ocupados por guardas da ativa. Francisco Borota é guarda de carreira e ocupa cargo comissionado como corregedor de forma ilegal com salário de R$18 mil, segundo o portal da transparência. Com acréscimos... portal da transparência? Então vai uma foto aí do portal da transparência. Bom, com acréscimos de 1/3 de férias, por exemplo, o valor chega a quase 29 mil por mês. Estando irregular no cargo, ele não pode oferecer parecer sobre qualquer processo na corregedoria. No caso do corregedor adjunto, Marcelo Guedes de Andrade, empossado recentemente, é classe distinta de carreira. Foi comissionado como inspetor regional e agora é corregedor, com um salário bruto de R$ 12.069,95 por mês. Em 2018, em ação protocolada na Justiça por Francisco Borota e Fábio, ex-corregedor adjunto e atual ouvidor da Guarda, tentaram afastar do cargo o então corregedor Galvão, falecido em março. O juiz da vara considerou a ação improcedente e impôs multa de caso. Ainda assim, Borota, que já havia sido afastado do cargo antes, foi empossado novamente no posto, descumprindo lei municipal vigente com a anuência do secretário de Segurança Gilvan Passos. Está escrito Justiça aqui, mas é Segurança.
ouvidoria da GCM. A denúncia esbarra ainda na ineficácia da ouvidoria da GCM. Segundo guardas da Ativa, o atual ouvidor Fábio, empossado recentemente, se afastou do cargo por 15 dias logo após assumir o cargo. Nossa reportagem apurou que ele estaria de férias e a ouvidoria também não tem ouvidor adjunto. As reclamações são registradas por guardas municipais, contrariando o que determina a lei. O endereço dessa denúncia está no site Guarunews. O endereço está aqui embaixo. Eu vou acompanhar essas denúncias. Gostaria de ouvir muito a opinião de vocês. Se você é guarda municipal, se você não quiser se manifestar publicamente aqui nos comentários, você pode enviar um e-mail para mim. E eu vou fazer questão ou de fazer outro vídeo ou de publicar a sua resposta aqui nos comentários, e resguardando todo o sigilo. É claro que essas denúncias, né, precisam ser averiguadas, né, para que ninguém sofra nenhuma injustiça, para que a própria imagem da GCM não seja prejudicada. Né. Nada aqui dessa denúncia eu não estou afirmando nada, eu apenas estou repassando o texto aqui para que as pessoas tomem conhecimento dessas denúncias, porque mesmo sendo uma denúncia, uma acusação, é importante que a população tome consciência do que está acontecendo, mas não necessariamente seja algo procedente, algo aí que seja verdadeiro. Muita coisa aí eu sei que tem alguma coisa assim, que já corre o assunto na cidade, já foram feitos vídeos sobre, de munícipes já denunciaram e tal, mas é algo que precisa de apuração. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso, tá bom? Para que os bons guardas da GCM não sejam injustamente acusados aí, né, dessas questões muito desagradáveis aí, né? Mas o intuito desse vídeo é justamente alertar a população, para a população ficar ciente de que a GCM é uma guarda municipal, portanto mantida com dinheiro público, e cabe à população fiscalizar sim, né? Como eu disse no começo do vídeo, a GCM ela faz um trabalho muito bom aqui na cidade, né? Onde tem a GCM, assim, há segurança. As pessoas respeitam a GCM. A GCM também, eu conheço muitos guardas da GCM, excelentes guardas, excelentes pessoas ali que trabalham, né, para a população, trabalham para a segurança da população. Até em coisas assim que nem é atribuição da GCM, os guardas estão ali atuando por mera questão humanitária mesmo. Então não se pode incluir toda a GCM aí numa denúncia dessa, que geralmente envolve mais pessoas grandes, né, quem está lá em cima, lá, né, e não os guardas que estão aí na rua, que estão patrulhando as ruas, que estão patrulhando as repartições públicas aí. Tá bom? Então é isso. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para você saber quando tem vídeo. Toda sexta-feira um vídeo sobre Guarulhos aqui, e toda segunda-feira e toda terça-feira um vídeo sobre assuntos gerais. A partir de 1º de janeiro, toda segunda, quarta e sexta vídeos novos aqui no canal. Então é isso. Um grande abraço a todos, até breve.